Boa noite, meus queridos amigos. Nelson, Albertina, aqui de São João, Eduardo Zanetti, pessoal que está entrando aqui na nossa live, na nossa linda live dessa quarta-feira, dia 8 de julho. Coloca teu boa noite, coloca a cidade que você está. Nós estamos em São João da Boa Vista e o Marcos está no Rio de Janeiro. E isso tem possibilitado, olha que delícia, né? Que coisa boa. Estávamos falando agora que essa pandemia trouxe o lado positivo. Ele está lá longe, ou eu longe dele, né? As distâncias aí nos separam, mas a internet nos ajunta, faz com que estejamos aqui nessa noite, trazendo um tema lindo de reencarnação, de amor, falando do Cristo para todos vocês. Marcos, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo querido. Boa noite, Elaine, um prazer estar falando aqui com você ao vivo, né, já que presencialmente não nos é possível neste momento, e o meu boa noite, meu abraço fraterno a todos que estão já iniciando a participação aqui conosco. É isso aí, pessoal, nós vamos então apresentar o Marcos, depois nós fazemos uma prece para já passarmos a palavra para ele. A gente tem o pessoal aqui de Barreiros, de Portugal, de Sorocaba, daqui de São João, nossos amigos, de Itapema, Santa Catarina, olha que legal, Águas da Prata, Ceará. É isso aí, gente, muito bom estarmos reunidos para um bem maior, né? Trazendo a palavra de Jesus. O Marcos de Mário pertence ao Grupo Espírita Seara de Luz, lá no Rio de Janeiro. O Marcos é educador, palestrante, escritor, já conta com mais de 30 livros publicados, e ele é fundador e diretor do IBEM Educa, que no final a gente vai falar um pouquinho do IBEM, dessa proposta pedagógica que tem levado, né, cursos de uma forma diferente, à distância, para que nós possamos estudar dentro da educação do amor. Então, no final, o Marcos vai falar para a gente sobre isso. E o tema é a reencarnação e a lei de amor. Para isso, nós vamos, então, elevar o nosso pensamento até o nosso Pai, rogando a infinita misericórdia, para que nessa noite possamos estar envolvidos com a espiritualidade nas nossas casas, e mais uma vez, dentro dessa proposta, ouvirmos o Evangelho, nos colocando à disposição dos ensinamentos de Jesus. Envolva-nos na sua luz e ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Gente, o Marcos vai abrir pergunta, tá bom? Mário Pimenta, daqui de São João, e é um prazer estar aqui com a gente. Que bom, Mário, seja bem-vindo. Pessoal de BH, Ibiporã, Brasília, e ele vai abrir para pergunta. Então, ele vai explanar uns minutinhos o assunto. Caso vocês queiram, né, fazer uma pergunta dentro do tema sobre reencarnação, sobre amor, eu vou interrompê-lo e vou fazendo as perguntas, tá? Eu vou anotando e vai dando tudo certo, tá bom, Marcos? Tá certo, é isso mesmo. Bom, meu abraço fraterno, carinhoso a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com todos vocês, através da internet, para conversarmos sobre dois temas interligados, que são muito importantes, que são a reencarnação e a lei de amor. A reencarnação é um dos princípios básicos que compõem o Espiritismo, e a lei de amor, na verdade, é a caridade na sua ação, e que Allan Kardec estudou junto com os espíritos superiores, não apenas em O Livro dos Espíritos, mas, mais especificamente, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos iniciar falando um pouco, especificamente, da reencarnação.
nós espíritas entendemos que todos somos almas ou espíritos imortais, que a morte não existe, pelo contrário, nós temos uma vida futura após a morte, que somos pré-existentes, ou seja, nós já existimos antes de nascer, antes dessa encarnação, e somos sobreviventes, porque vamos continuar o nosso existir na dimensão ou mundo espiritual. E também sabemos que existe uma lei divina, que é a lei do progresso ou lei de evolução, que nos destina a alcançarmos a perfeição intelectual e moral. Perfeição relativa, porque perfeito, efetivamente, somente Deus, nosso Pai e Criador. E aí, então, sabemos, utilizando o próprio raciocínio e observando os fatos, as comunicações dos espíritos, que não é possível alcançarmos essa perfeição numa única encarnação, ou seja, somente nesta existência. E aí, então, vem a reencarnação. A necessidade de termos mais de uma existência, na verdade, tantas quantas forem necessárias, para irmos nos desenvolvendo na intelectualidade, ou, mais modernamente falando, né, realizando o nosso desenvolvimento cognitivo, e também no campo moral, ou, como também falamos hoje em dia, realizando o nosso desenvolvimento emocional, até equilibrar uma coisa com a outra. Quantas reencarnações neste mundo terreno, material, nós vamos necessitar? Não sabemos. Isso é individual, depende do uso do livre-arbítrio e também dos esforços que fazemos para o nosso progresso. Então, isso é a reencarnação, à luz da doutrina espírita. Mas Allan Kardec levantou uma bandeira para nós espíritas, que é: fora da caridade não há salvação. A caridade significa o amor em ação. Isso, então, vai nos levar a ter que estudar o amor. E o amor está ligado à reencarnação, porque todos nós temos uma missão muito importante a cumprir aqui na Terra: aprender a nos amar e amar o próximo. É para isso que nós estamos reencarnados, fazer esse aprendizado do amor. Mas o que é o amor? Dizem os espíritos que o amor é o maior dos sentimentos, é o sentimento por excelência. E sentimento é aquela disposição afetiva que sentimos por alguém, por algo, por uma ideia, e que nos movimenta a realizar, a conquistar, a fazer. Então, isso é o amor. Dentro do amor, nós vamos ter a compaixão, a tolerância, a renúncia, a abnegação e assim por diante. Ou seja, são outras virtudes que também se ligam e pertencem ao amor, que é, então, o maior dos sentimentos. Então, quando olharmos para nós e a humanidade, tenhamos certeza que nós somos, sim, missionários. Não no sentido de que estamos reencarnados para sermos grandes transformadores da humanidade, para marcar a história humana. Não. Nós somos missionários de nós mesmos, nós somos missionários em relação àqueles que vivem conosco e que vão mantendo suas relações, vão construindo as relações conosco. Missionários nesse sentido de que nessas relações nós estamos nos exercitando para amá-los. Daí porque Jesus nos concitou no amai-vos uns aos outros. E só há uma maneira de nos amarmos, no relacionamento, estando uns com os outros. Nós não estamos aqui afirmando que seja fácil, nesta atual reencarnação, conseguirmos nos amar, porque a Terra ainda é o mundo de expiações e provas. Todos nós que aqui estamos reencarnados,
somos espíritos imperfeitos, mas cada um dentro do seu grau de desenvolvimento, os aprendizados que já realizou. Então, nós temos que nos conscientizar que o Espiritismo, enquanto doutrina de educação do espírito imortal que nós somos, está nos conclamando, está nos solicitando que coloquemos o Evangelho em prática, que é se amai-vos uns aos outros, através da caridade. E aí sim, nós estaremos cumprindo a finalidade da encarnação, que é justamente nos colocar em contato com os outros, podemos reparar coisas do passado e no hoje construirmos o nosso futuro mais feliz. Então, para isso, nós precisamos amar, fazer esse grande esforço. Então, vamos começar, primeiramente, a compreender os outros que estão conosco em família. As ligações entre nós não são gratuitas, não são por acaso, até mesmo porque o acaso não existe. Se estamos aqui juntos, é porque já viemos construindo esses laços desde outras existências. Ainda temos coisas a construir uns com os outros. Então, vamos compreender cada um do nosso ambiente familiar, doméstico, do jeito que ele é, como ele é, com a sua personalidade e com aquilo que ele precisa também aprender, precisa conquistar. Nós não temos que exigir daqueles que vivem conosco que se melhorem. Nós é que temos que nos melhorar. E em nos melhorando, servirmos então de apoio e de exemplo para os demais, para que eles tenham a sua devida força para se melhorar. E o Espiritismo vem nos entregar ferramentas que são, assim, essenciais para isso, porque o Espiritismo me diz quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E são 4 perguntas da máxima importância e que, com a imortalidade da alma, a reencarnação, Deus como Pai e Criador, a lei de evolução, nós conseguimos, então, nos compreender e conseguimos compreender também a humanidade, que está passando por mais uma fase de transição, com uma crise de ordem moral ainda muito profunda, mas que temos a certeza que vamos, sim, superar se nos dedicarmos a nos educarmos, a bem aproveitar esta nossa encarnação, combatendo em nós as paixões e os vícios de toda ordem, permitindo, então, o maior desenvolvimento das virtudes, como a paciência, a bondade, a caridade, a humildade, a fraternidade, a solidariedade e assim por diante. Então, não basta saber que se está reencarnado, não basta saber que se é imortal, não basta saber que há vida depois da morte do corpo. Nós precisamos amar. Então, reencarnação e amor. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, existem 3 mensagens dadas por Lázaro, Fenelon e Sansão sobre esse tema, a lei de amor, e eles dizem que se nós queremos medir o nosso progresso, medir o nosso desenvolvimento perante a lei divina, basta olhar o quanto de amor nós conseguimos ter para com o próximo. Se muito já conseguimos amar o nosso próximo, nós estamos mais perto da perfeição. Mas se temos muita dificuldade de amar o nosso próximo, nós estamos mais perto da criação, ou seja, dos instintos. Porque, segundo eles, nós passamos pelos instintos, pelas sensações e pelos sentimentos. É o maior e último grau. Então, cumpramos a nossa missão aqui na Terra, aprender a amar o nosso próximo. Se fizermos isso, estaremos fazendo 2 coisas ao mesmo tempo.
reparando problemas do passado e construindo esse futuro melhor e mais feliz. Então, reencarnação e lei de amor se conjugam, porque não há como realizar o progresso moral e intelectual sem a reencarnação, tendo várias existências, que não acontecem apenas aqui na Terra, e sem a lei de amor, porque Deus é amor. O amor vibra em todo o universo e o nosso progresso, ele só acontece através das reencarnações se aprendermos efetivamente a nos amar e amar ao próximo, e temos Jesus como nosso grande guia e modelo, por isso que ele também se colocou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque ele não foi apenas mestre que ensinou, ele foi mestre porque exemplificou. Bem, essa era a introdução do nosso tema, e eu vou abrir, então, a todos que estão aí participando, e a nossa Elaine também, para nós fazermos esse bate-papo sobre a reencarnação e a lei de amor. Isso aí. O Frederico, ele colocou uma indagação, né? Como já você finalizou aí sobre o próximo, eu vou colocar o que ele coloca. Então, quem é meu próximo? Boa pergunta, Frederico. Você está dando uma de fariseu, né? Porque quando Jesus foi indagado pelo doutor da lei, na época, né, que era um fariseu, o doutor da lei perguntou qual era o maior mandamento da lei, né, da lei divina. E Jesus respondeu fazendo uma pergunta a ele, né, o que diz, né, a lei? O que diz a lei mosaica? E claro que o doutor da lei não podia dar outra resposta a não ser recitar o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí Jesus disse a ele, respondeste muito bem. E aí, então, Jesus diz, mas há um segundo mandamento, tão importante quanto esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí o doutor da lei olha para Jesus e pergunta, bem, mas quem é o meu próximo? Ele fez essa pergunta porque naquela época, mais de 2000 anos, os judeus se consideravam o povo eleito de Deus e consideravam todos os outros povos como gentios. E mesmo entre eles haviam divisões. Então ele esperava que Jesus, se Jesus falasse assim, por exemplo, né, o nosso próximo é o judeu, é o romano também, é o grego, eles não iriam aceitar de jeito nenhum. Então Jesus responde contando a famosa parábola do bom samaritano. Então tinha um homem, né, um viajante, que ia de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, ficou lá estendido na estrada, passa um primeiro viajante, que era um sacerdote, não atende, passa o segundo viajante, que também era outro sacerdote, mas também não atende, e passa um samaritano. Samaritano era um judeu nascido na região da Samaria. O samaritano atende o viajante assaltado, leva ele lá para a pensão, cuida dele, paga, tem toda a preocupação com ele. Jesus termina de contar a história, olha para o fariseu, o doutor da lei, e pergunta, para você, quem teve compaixão para com o viajante? E aí o doutor da lei responde a Jesus, bem, Senhor, foi o terceiro, né? O terceiro que passou pela estrada teve compaixão. E Jesus responde simplesmente, então vai e faz o mesmo. Nós não sabemos quem é o viajante assaltado, porque Jesus não conta na história. Poderia ser qualquer um, rico ou pobre, judeu ou não judeu, não importa. Mas sabemos quem fez o atendimento, um judeu samaritano, que era mal visto pelos fariseus, doutores da lei, porque os judeus da Samaria não faziam a peregrinação ao templo de Jerusalém e não aceitavam todos os rituais que os fariseus
impunham. E o doutor da lei ficou realmente numa situação problemática para ele. Ele teve que aceitar que o próximo é toda e qualquer pessoa. O próximo é todo e qualquer ser humano, independente da cor da pele, da religião que tenha ou que não tenha, da altura, se é gordo ou magro, feio ou bonito, e vai por aí afora. Então, Frederico, e todos nós, o próximo é todo ser humano na face da Terra, ou que se encontra também no mundo espiritual, porque o conjunto de encarnados e desencarnados é que realiza a humanidade. Muito bem. O Daniel, lá de Goiânia, tem uma pergunta. O sentimento de um grande amor de outra vida que é reconhecido na atual encarnação seria uma prova incontestável da reencarnação, mesmo ainda sem a plena convicção? Bem, Daniel, eu não diria que isso seja uma prova incontestável, porque nós podemos ter um sentimento muito profundo por alguém, né, que se aproxima de nós e que nós nos aproximamos dele, mas isso não nos dá, cientificamente falando, uma prova da reencarnação. Agora, se tivéssemos, ou um ou outro, a lembrança desse passado e pudesse ser resgatado alguma coisa desse passado, que pudesse ser comprovado, porque aí sim, lembranças de existências de vidas passadas provam a reencarnação. A ciência considera o sentimento algo subjetivo, que não é possível provar. Mas é claro que nós entendemos que quando encontramos essa outra pessoa, muito provavelmente devemos ter uma forte ligação com ela. Se tivermos mediunicamente alguma informação e pudermos ir atrás dessa informação e comprovar, sim, aí nós poderíamos dizer que é uma prova da reencarnação. E vou citar aqui um exemplo ocorrido com o meu irmão, né, nós somos 3 irmãos, e ele era o menor, ele já desencarnou, já foi espírita também, e numa reunião mediúnica, nós recebemos a comunicação de um espírito feminino que se dirigiu a ele, falando primeiramente em francês, e na sequência em português, aquele português muito carregado do francês, e esse espírito anunciou que tinha toda uma ligação com o meu irmão, mas não chegou a dar dados como nomes, locais, nada disso. Muito bem, nós então não tínhamos como pesquisar nada, e comparecendo numa outra casa espírita, onde fomos acompanhar o trabalho de um médium pintor, foi realizado um quadro, que era um retrato de uma moça bem vestida, com as características do século XIX ou século XVIII. O quadro foi assinado e foi dedicado. E as pessoas, e nem o médium, não sabiam para quem era o quadro, porque não estava no nome do meu irmão, estava um outro nome. Mas aí, então, nós associamos uma coisa com a outra. Disse, olha, esse quadro deve ser nosso aqui, ou melhor dizendo, né, dele, o meu irmão. Pegamos o quadro e levamos para casa. Havia a assinatura do espírito, o espírito pintor. E foi nos dada a informação, lá na reunião mediúnica, que havia sido um discípulo, ou melhor dizendo, uma discípula de Renoir. Então, fomos pesquisar, encontramos o nome dela, efetivamente, entre os discípulos de Renoir, e conseguimos encontrar a foto de uma das suas pinturas, onde dava para ver a assinatura. Nós ampliamos, pudemos comparar as assinaturas, ou seja, do quadro original, lá na gravura, e do quadro pintado através do médium, e as assinaturas eram idênticas. Depois de uma terceira reunião, esse espírito feminino voltou a se apresentar, e aí sim deu
algumas informações, inclusive mais ou menos a data que deveria ter acontecido, né, a vivência entre eles, mas não foi possível pesquisar, porque não era um nome famoso, nada disso, mas aí nós tivemos alguns elementos que nós poderíamos, então, dizer que se não comprova totalmente, mas pelo menos nos deu os indícios de que a aproximação desses dois espíritos seria uma aproximação reencarnatória. No caso, ela estava desencarnada, mas poderia, então, estar encarnada. Mas prova mesmo, só se pudermos ter fatos, documentos, datas, enfim, eventos que pudéssemos realmente pesquisar e comprovar. A Janete está perguntando: quando somos impacientes, é falta de amor ao próximo? Bem, Janete, primeiramente é falta de amor a nós mesmos, porque a impaciência ela é problemática para o nosso equilíbrio psíquico e também orgânico. A nossa ciência sabe, hoje em dia, que quando temos desequilíbrio emocional, nós também provocamos o desequilíbrio no organismo físico. Nós podemos ter dor de estômago, taquicardia e assim por diante, embora os exames mostrem que nosso organismo está sadio, mas é a repercussão do nosso estado emocional. Impaciência seria, então, a falta de paciência. Na verdade, nós temos paciência, sim, mas num determinado grau de desenvolvimento. Então, nós precisamos nos trabalhar para desenvolvermos mais a paciência. E nada melhor do que a convivência com os outros, do jeito que eles são. Porque é com os outros que nós vamos conseguir desenvolver mais a paciência e também desenvolver a oração. Porque nós vamos orar e pedir: Senhor, dá-me paciência, dá-me tolerância. E aí você vai se trabalhando e vai desenvolvendo cada vez mais essa virtude. E aí você vai perceber que mesmo que o seu familiar, o seu ente querido, mesmo que os amigos mais próximos, mais chegados, nós tenhamos entre eles aquela mala sem alça e sem rodinha, é possível, sim, amá-lo, desde que desenvolvamos mais a nossa paciência, através do desenvolvimento da compreensão e também da tolerância. Essa questão que você coloca é interessante, porque também muitos que estão próximos a nós também têm que nos tolerar, né? Precisam também ter paciência com a gente. É uma via de mão dupla, né? Estamos no mesmo caminho aí, todos nós. Verdade, bem lembrado. O Paulo tá falando o seguinte, né? Sabendo que o espírito não retrocede, como se explicam as pessoas que parecem viver na barbárie, como se ainda estivessem no período nefasto de Roma? Paulo, sua pergunta é muito importante. Nós somos um planeta de expiações e provas. Como somos espíritos imperfeitos, nosso grau evolutivo é muito, mas muito variado, muito diverso. E entre nós, Deus permite que espíritos mais primitivos, ainda mais ligados aos instintos, ou seja, eles não conseguiram ainda chegar nem ao patamar efetivo das sensações, a uma mistura entre instintos e sensações, Deus permite que eles também reencarnem no nosso planeta, para que, em contato com aqueles que estão mais evoluídos, que já saíram dos instintos, já estão vivendo entre as sensações e os sentimentos, para que nesse contato eles tenham aprendizados que serão úteis para o seu progresso, como também será útil para nós, que teremos que conviver com eles e educá-los e amá-los. É por isso, Paulo, que nós temos essas intermitências aqui na existência humana, por exemplo, dos crimes hediondos, que, como você colocou, às vezes dá a impressão que nós voltamos para o antigo circo romano.
mas é apenas impressão. Lembrando também que nas questões 580 a 582 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos explicam que muitos espíritos gravemente endividados com a lei divina, espíritos falidos em diversas encarnações, eles, quando se arrependem, quando percebem o que precisam fazer, eles rogam a Deus a oportunidade da reencarnação, mas que eles tenham bons pais, pais que vão lutar por eles, porque sozinhos talvez eles não consigam. Deus, então, nos consulta, porque temos o livre-arbítrio, e vai nos perguntar se aceitaríamos que ele reencarnasse como nosso filho, embora não exista nenhuma vinculação de existências passadas. Quando estamos no mundo espiritual e temos uma visão muito mais abrangente da vida, nós compreendemos que precisamos aceitar e nos comprometemos a fazer todos os esforços na educação e recondução desse espírito. Naturalmente, será uma criança, será um filho difícil, rebelde, violento, egoísta, porque ele vai trazer uma carga dessas tendências muito forte. Se conseguirmos educá-lo, nós seremos os grandes vencedores, teremos grandes méritos espirituais. Se ele se desviar por conta própria, apesar dos nossos esforços, ele responderá perante a lei divina. Agora, se nós abrirmos mão dele, porque está nos dando muito trabalho, nós é que responderemos perante a lei divina. Emanuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, nos livros Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, ele nos informa que Jesus, governador espiritual do nosso planeta, permitiu que espíritos endurecidos, espíritos inferiorizados, espíritos falidos de várias encarnações, passassem a reencarnar aqui no nosso planeta, nesta nossa época, como uma última oportunidade de regeneração e de reparação. Daí essa perturbação social toda que nós estamos enfrentando, mas que é passageira. Basta nós continuarmos o nosso trabalho de moralização, espiritualização, de amorosidade, porque esses espíritos, paulatinamente, em desencarnando, sairão do nosso planeta para que nós possamos, no devido tempo, adentrarmos, então, o planeta de regeneração, quando o bem irá predominar sobre o mal. O Marcos, dentro disso, eu vou fazer um questionamento assim, nós temos tido no mundo, por conta da pandemia, mortes, milhares. Dentro do que você falou, quando supõe-se que esses espíritos que estão desencarnando estejam sendo retirados do planeta, né, porque possam eventualmente estar atrapalhando a evolução, nós não podemos generalizar esse questionamento, né, porque seria talvez ofensivo até para a família. Como seria a postura do espírita em relação a isso? Bem, Elaine, nós estamos, na verdade, defrontando uma tragédia coletiva, uma expiação coletiva. E nós espíritas entendemos que nas expiações coletivas, porque a pandemia é uma expiação coletiva, só desencarna quem tem que desencarnar. E entre esses que desencarnam bons e maus. E aí, alguém questionaria, então, Deus, mas por que pessoas boas estão desencarnando com esse novo coronavírus? Mas quem somos nós para questionar os desígnios divinos? Deus sabe de nós. E nem todos nós estamos aqui na Terra para alcançar a velhice, a terceira idade plena. Cada um tem os seus aprendizados a fazer, cada um tem o seu tempo reencarnatório. Na expiação coletiva, não desencarnam apenas espíritos
inferiores, primitivos, ligados ao mal. Não. Desencarnam todos aqueles que têm que desencarnar por algum motivo ligado às encarnações passadas. Obviamente, que entre esses que desencarnam, como é o caso agora com a pandemia, nós temos aqueles que estão encerrando o seu ciclo terreno, né, na humanidade terrena, mas não todos, é apenas uma parte. E nós espíritas, compreendendo isso, a todos, porque desconhecemos a história de cada um, a todos. Pessoal, só um minutinho, provavelmente caiu a internet do Marcos, ele já deve ter percebido, eu já passei recado, só um minuto que ele volta e eu recoloco ele na página, tá? E aí, inclusive, não foi a minha mensagem, só foi um risquinho aqui no WhatsApp, então a internet dele deve estar lá com algum problema, tá? Vamos só esperar, aguardar, porque, nossa, a conversa tá muito boa. Vamos esperar um minutinho para que ele possa. Amora e Milute, quietinha, as duas. Minhas meninas fazendo arte aqui na sala. E aí a gente já vai voltando, tá bom? Só um minutinho. Acontece, a internet, esses horários, né? Tem às vezes, né? Pode ter oscilado. Foi a dele, viu, Júnior? Só um minuto, por favor. Não vamos sair da página, não, tá? Espera só um pouquinho. É que acontece mesmo. Eu tô voltando aqui nas perguntas. Eu tô na da Maria do Carmo aqui, ó. A Maria do Carmo perguntou se uma pessoa pode reencarnar com a missão de ensinar o caminho do amor a outra pessoa. Pode sim, Maria do Carmo. Ô, Júnior, tira a Amora daqui. É ao vivo, gente. Tudo é ao vivo. É assim, ó. A Milu e a Amora. Caiu a internet dele. Ai, que pena, gente do céu. Só um minuto. Bom, dentro do... Maria do Carmo, eu vou tomar liberdade de te responder do meu ponto de vista, tá? E aí, quem sabe, ele tá arrumando lá o roteador, tá dando alguma acertada. Dentro da tua pergunta, eu acredito que sim, tá? Se pode uma pessoa reencarnar com a missão de ensinar o caminho de amor a outra, com certeza. Nós temos grandes nomes e aqueles que são anônimos, que estão próximos a nós, principalmente na nossa família, um amigo que com certeza veio e está do nosso lado
com aquela imparcialidade mais amorosa, não é uma imparcialidade negativa. Ele está ali observando e, com seus exemplos, nós podemos sim melhorarmos, sermos pessoas melhores. E então a gente vê, né? E às vezes até comenta, puxa vida, aquela pessoa parece que sempre está se doando, sempre está fazendo algo de bom para o outro. Então, sim, com certeza nós, ele me mandou um recadinho aqui, nós podemos ter pessoas e podemos ser nós essas que reencarnamos para ajudar o próximo. Estou pedindo para ele entrar aqui de novo. Mas ele está realmente, olha lá, ele observou, não sei se ele ligou. Eu espero que eu tenha te respondido. Às vezes, né, você queria a resposta dele, mas dentro da doutrina, do que a gente estuda, provavelmente eu estou próxima à resposta que ele te daria. Se ele voltar, a gente vai fazer a pergunta para ele, tá? Vamos ver se tem mais alguma? O Paulo faz uma colocação que eu achei legal, neste abençoado caminho, né, que nós trilhamos, somos submetidos a vários desafios, mas a convivência tem sido o mais difícil de superar. Sim, Paulo, realmente, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos, a maioria de nós, muito ligado, muito próximos, às 24 horas com a nossa família. Então, com certeza, o caminho é abençoado, estar reencarnado é uma bênção que o alto proporciona, que o nosso Pai misericordioso, né, autoriza o nosso retorno, né, o nosso mérito, é por mérito estarmos aqui, mas nós realmente somos submetidos diariamente, todos os dias, todos vocês que aqui estão, eu, as nossas famílias, desafios imensos, porque é a família realmente que começa, né, o nosso aprendizado. Inclusive tem um livro que chama, um desafio chamado Família. São 2 livros, o volume 1 e o volume 2. Um livro já mais antigo, mas com uma abordagem, assim, de vários ângulos. E ali é colocado, acho que é Joamir, não vou lembrar o nome dele, é um pouco difícil de pronunciar, mas ali ele coloca a dificuldade que é viver em família. Marcos, você me deixou aqui, abandonada. Eu me virando. Caiu aqui a minha conexão, de repente. Ai, estava aqui tentando falar com o pessoal para não me abandonarem. Bom, mas graças a Deus existe celular. E é o que eu te falei, entra pelo celular que dá certo do mesmo jeito. Ô Marcos, não tem problema, consegue dar continuidade à linha de raciocínio ou a gente faz outra pergunta? Faz outra pergunta então agora. Isso, dá aquele nervoso, né, que o celular caiu, a internet cai. Então, a Maria do Carmo, apesar de eu ter respondido dentro do meu conhecimento, mas eu queria que você respondesse, porque a pergunta foi feita para você. Ela coloca se uma pessoa pode reencarnar com a missão de ensinar o caminho do amor a outra pessoa. Ah, sim, perfeitamente, claro, com certeza. Todos nós temos também essa nossa missão de auxiliar os outros. É por isso que somos seres sociais. Por isso que vivemos em sociedade, vivemos em família, vivemos em comunidade. Então, nós temos, sim, também essa missão. Com aqueles que já vêm ligados a nós de outras encarnações, mas também com aqueles outros que, nesta encarnação, vão também passando pela nossa existência, vão se ligando a nós. Então, essa é uma missão que nós temos, sim, que cumprir. A missão de ensinar o outro a amar, né, de mostrar a ele como ele
pode e deve desenvolver a sua área emocional, os seus sentimentos. E, aliás, isso é um ato de caridade muito importante, e é, sim, uma das nossas missões. O Frederico também coloca que não seria meu próximo toda a centelha divina onde habita a vida, sendo a vida uma extensão do Criador? Bem, quando Jesus respondeu ao doutor da lei, ele estava fazendo referência somente a nós, seres humanos, os espíritos que estamos encarnados. Mas nós podemos, obviamente, ampliar, né, essa lição, porque é nosso dever amar os animais, os vegetais, os minerais, amar a natureza, amar o universo, ou seja, amar a própria criação divina. Nós podemos dizer que, como nós somos, né, um princípio inteligente que vai se desenvolvendo, que alcança um patamar de espírito na sua humanização, até chegar à angelitude, sim, que, de fato, nessa visão ampliada, nós podemos dizer que, sim, o nosso próximo são todas as criaturas divinas, tudo que faz parte da criação divina. Tem uma questão também a respeito de você reencarnar muito próximo de quem você não gostaria. E aí, a lei de amor, como é complicada de ser trabalhada nesses momentos. E a gente vê quantos conflitos a gente poderia evitar, mas Deus, pela sua misericórdia, nos coloca justamente com esses. Então, como entender essa justiça divina quando estamos ali justamente com aqueles que nós gostaríamos de dar o fim? Como é que é isso, Marcos? Pois é, sabe que Deus faz isso por amor, por mais incrível que possa parecer. Porque se ele sempre nos separasse, ou seja, que evitasse de termos esse encontro numa encarnação, quando iríamos reparar o passado? Então, muitas vezes, como as relações são complicadas, de ódios, mágoas, ressentimentos, muitas vezes nós temos sim que reencarnar juntos novamente, mas agora não mais para nos odiarmos, mas para aprendermos a nos amar. Vai ser difícil? Com certeza, porque nós teremos uma repulsa instintiva em relação ao outro e o outro em relação a nós. Sempre lembrando que nem sempre nós somos apenas vítima. Nós, no passado, também fomos algozes. Então, o reencontro aqui na Terra é muito importante, porque os acontecimentos foram aqui. Então, é aqui que eles precisam ser reparados. Mas Deus é bom, Deus é justo e Deus é misericordioso. Então, antes de nos reencontrarmos aqui na Terra, nós nos preparamos para isso no mundo espiritual. E vamos ser auxiliados pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos protetores, todos eles vão nos auxiliar. Então, na hora que você estiver, assim, querendo pular no pescoço do outro, para fazer com que ele retorne o mais rápido possível ao mundo espiritual, controle-se, pense que você está aqui para superar o passado e não para complicá-lo, até porque, se você complicar o passado, você complica o seu futuro. Então, respira fundo, faz exercício de meditação, conta até 100, pede a Deus muita ajuda e tenta relevar e tenta seguir em frente, lembrando, olha, é a lei de amor que precisa vencer, é a lei de amor que precisa vencer. Se você não matar, você já evoluiu. Se você não pensar em matar, evoluiu mais ainda. Se você não falar em matar, evoluiu mais ainda. E, quem sabe, você vai conseguir desencarnar
olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu me venci, não pulei no pescoço dele. E aí, claro, o outro, porque viu que você se regenerou, vai olhar para você e dizer, olha, como eu vi que você realmente tinha boa vontade de se melhorar e se melhorou, eu perdoo. Pronto, acabou o problema do passado. Então, dentro disso, será que nós podemos justificar as mães que abandonam os seus bebês ao nascer? Não, não. Nós estamos aqui na Terra para amar, não para abandonar. Não há justificativa. Ah, mas o caso do estupro, o bebê que não foi planejado, nada disso é desculpa. O abandono dos filhos acarreta para nós, pais, não apenas a mãe, acarreta para nós um compromisso com a lei divina muito profundo. Deixa eu relatar um caso aqui verídico, ocorrido em reunião mediúnica da Liga Espírita de Campos dos Goitacazes, que fica aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. Isso me foi relatado pelos próprios companheiros. Estava na semana que antecedia o Dia das Mães, e no final da reunião eles receberam comunicação de um espírito feminino que disse que para nós aqui na Terra, quando estamos encarnados, em geral, o Dia das Mães é um dia de felicidade, é um dia de encontro familiar. Mas para as mães desencarnadas e que abandonaram os seus filhos ou que não fizeram todos os esforços para educá-los, o Dia das Mães é um dia de muito sofrimento, porque os seus filhos se perderam aqui na existência terrena. Então, ela diz que nesse Dia das Mães, o instrutor espiritual reúne essas mães falidas, essas mães que abandonaram, essas mães que olharam só para si mesmas, que inventaram desculpas para não ter que cuidar e educar os seus filhos. Então, essas mães são reunidas e vão às regiões espirituais de sofrimento para visitar os seus filhos, porque a maioria dos filhos estão em sofrimento. E elas só podem fazer a visita, não podem interferir em absolutamente nada. E depois voltam, então, para a colônia espiritual, para novos aprendizados, e iniciar o planejamento reencarnatório, onde elas terão novamente que recebê-los como filhos. E eles virão mais complicados, mas para que elas, então, finalmente consigam entender a lei de amor. Então, se o filho não foi planejado, não importa como aconteceu, o dever é amar. E Deus vai providenciar o nosso socorro para que possamos trilhar esse caminho e lá na frente nós vamos acabar descobrindo que o filho indesejado, que o filho não planejado, vai ser aquele que vai garantir a nossa velhice. Com certeza, que resposta linda, nossa, que história, né? É bom a gente ter esses exemplos. A Mariana está falando, o objetivo principal da reencarnação é alcançar o amor pleno por todas as criaturas? O amor é o objetivo maior? O amor é o objetivo maior, mas não o amor pleno, porque é impossível para o nosso atual estado evolutivo, nosso atual estado de progresso moral e espiritual. Não será nesta encarnação que vamos atingir o amor pleno. Isso vai acontecer, sabe-se lá, daqui a quantas encarnações, não apenas aqui no planeta Terra, porque, na verdade, para atingir o amor pleno, nós só vamos consegui-lo quando formos espíritos puros, espíritos perfeitos. Isso não pertence aqui ao planeta Terra e ao nosso atual estado evolutivo. Mas, com certeza, alcançar um degrau maior na lei de amor é o objetivo, sim, desta encarnação. Mas amor pleno, aí nós teríamos que falar aqui de Jesus. E nós estamos muito longe
da perfeição. Então, não nos preocupemos com isso. Importante nesta encarnação, através dos atos de bondade, de caridade, de autoconhecimento, de autoeducação, é conseguirmos desenvolver o sentimento de amor mais do que quando nascemos. Ou seja, quando chegar a desencarnação, quando retornarmos ao mundo espiritual, estarmos bem mais amoráveis, mais afetivos do que quando reencarnamos. Ô Marcos, e a Célia está perguntando, e o contrário? Filhos que têm os pais em casas de idosos? Bom, vamos contar uma história, que na verdade também é verdadeira, né? Embora a história esteja espalhada aí pela internet, o casal, com os seus filhos pequenos, e o pai anunciou, então, aos filhos, eram duas crianças, um garoto e uma garota, disse, olha, domingo nós vamos visitar os seus avós, tá? E os avós estavam numa casa de idosos. E lá foram eles no domingo, fizeram toda a visita, tudo direitinho, tá? Passaram algumas horas ali com os idosos, e aí então se despediram, e estavam indo embora e chegando no carro. E o pai, então, olha para os seus filhos e pergunta, e aí, vocês gostaram de visitar o vovô e a vovó? E aí o garoto pegou e respondeu, pai, sim. E agora eu já sei o que eu tenho que fazer com você e a mamãe. E aí o pai falou assim, como assim? O que você tem que fazer comigo e com a sua mãe? Não, pai, quando vocês ficarem, então, mais velhos, eu já sei que é só trazer para cá. Aí o pai parou, olhou para a esposa, olhou para os filhos. Vocês esperam um pouquinho? Eu vou voltar lá para dentro, lá no asilo. Né? Mas você vai fazer o quê? Não, eu vou voltar, espera um pouquinho aí. Aí ele retorna, passa um tempo, eles esperando, e lá vem ele com seus pais. E todo mundo admirado, olhando, mas e aí? Não, é que a partir de agora, eles vão viver conosco, não ficam mais aqui neste asilo, nessa casa de repouso. Porque bateu lá no fundo dele. Olha só, meu filho já olhou aqui e falou, então, quando papai e mamãe envelhecerem, nada de ter trabalho com eles. É só colocar aqui. Nós temos casos e casos, obviamente. Casos em que nós necessitamos do apoio externo. Casos em que a pessoa idosa fica sozinha na vida, se não teve filhos ou se os filhos desencarnaram antes dele. Mas fora disso, nós precisamos fazer todos os esforços para cuidar dos nossos pais. Eu, particularmente, cuidei da minha mãezinha até os seus 93 anos, com demência senil, ela nem mais me reconhecia, já não andava mais, vivia na cadeira de rodas e depois direto na cama, mas até o final, eu, minha esposa, cuidamos dela até ela poder partir definitivamente de retorno ao mundo espiritual. Então, se for possível, nós precisamos sim fazer essa renúncia. Claro que muda a nossa vida, muitas coisas, mas é o amor, não? Se dizemos que amamos, nós temos que renunciar, temos que nos sacrificar até que o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó partam então de retorno ao mundo espiritual. Bom, tem um questionamento aqui que a Mônica coloca. Ela sente uma estranheza diante da questão mãe e filhos. Ela tem problemas com a mãe, que por sinal a abandonou. E a filha que criei não me suporta. Acho que não será nesta encarnação que resolveremos essa pendência. Uma palavra para ela, o Marcos, de conforto. Olha, talvez, e vamos colocar sempre nesse talvez você não resolva essas coisas nesta encarnação, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Importante é que em relação à sua mãe, em relação à sua filha,
você exercite o máximo possível a compreensão, a tolerância, a paciência. Ore por elas e por você. Mentalmente, nas suas orações, peça perdão a elas, seja pelo que for que você possa ter feito com elas no passado. Isso é que é o mais importante. Ore também pelo anjo da guarda de cada uma, para que esse espírito missionário, com muito amor, possa também protegê-las, ampará-las e, sempre que possível, faça o bem a elas. Cale a reclamação, aceite o que tiver que aceitar, porque tem que partir de você. E nesse trabalho, você vai, então, ser como aquele da parábola do semeador. Você estará semeando a concórdia, né, semeando o amor, e sem perceber, você vai se transformando. E ao se transformar, vai acabar servindo de exemplo a elas. Então, não diga que será impossível uma reconciliação, se dar bem nesta encarnação. Para Deus, tudo é possível. Nós temos um planejamento reencarnatório, mas precisamos também oferecer, dentro desse planejamento, as condições para que a lei do amor prevaleça. Então, ore muito, tá? Reconheça que o acaso não existe, né? E o que está acontecendo hoje está com certeza ligado ao passado, mas é hoje que todas vocês estão juntas para conseguir construir, dentro da lei de amor, o amanhã melhor. Mesmo porque, nessas questões, às vezes esse distanciamento é até necessário, mas o exercício do amor e do perdão, como você falou, cabe a ela, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Às vezes, é difícil a convivência. Então, muitas vezes, o afastamento é necessário. Não é o afastamento de abandonar, não quero mais saber, faz 20 anos que não sei nada dela. Não, não é isso. É o afastamento de evitar problemas maiores. Você vai tocando a sua vida, deixa que o outro toque a sua vida também, mas sempre que possível, compareça, sabe, e orando sempre, e usando o perdão. Com certeza. Marcos, a gente está chegando no final, nosso tempo aqui está encerrando. O tema é super extenso, é um tema que dá para a gente conversar ainda muito tempo. Já vou te fazer aqui o convite para uma próxima nós estarmos juntos, dando continuidade em algum outro assunto, ou qualquer outra, ou voltar nesse mesmo e pegando outras questões relacionadas à reencarnação e à lei de amor. Mas eu te agradeço profundamente pela abordagem, porque nós estamos hoje carentes de amor e muito insatisfeitos com a nossa reencarnação. Então, a gente está num problema de conflito existencial muito grande. Então, eu queria que você encerrasse, falando sobre isso para nós, nesses conflitos que nós trazemos, como fazer. Bem, Elaine, eu agradeço primeiramente pelo seu convite, esta oportunidade de estarmos aqui nesta live, e lembrando que, como espírita, nós não podemos reclamar desta nossa encarnação. É claro que todos nós gostaríamos de estar bem melhores do que estamos. Todos nós gostaríamos de ter um corpo bem mais perfeito do que o temos. Todos nós gostaríamos de ter uma família bem mais unida, amorosa do que talvez tenhamos. Mas não podemos reclamar. Não podemos reclamar porque o acaso não existe, nós estamos aqui com quem temos que estar. Se fizermos más escolhas no uso do livre-arbítrio, nós temos que arcar com as consequências disso, porque isso é da lei divina, e temos que seguir em frente. Seja lá o que for que aconteça, é seguir sempre em frente, e aquilo que não for possível realizar nesta encarnação, com certeza, nós vamos conseguir realizar numa próxima,
e assim por diante, porque é por amor que Deus permite que tenhamos essa sequência de existências até chegarmos à perfeição. Quem quiser conhecer um pouco mais, então, sobre esse tema, eu tenho os meus próprios livros. Aliás, deixa aqui, ó. Esse aqui é o lançamento da Casa Editora O Clarim, é o mais recente, que é o livro Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, um total de 100 perguntas e respostas sobre o tema à luz da doutrina espírita. E quem quiser conhecer também o trabalho do IBEM Educa, que é todo um trabalho educacional que nós fazemos, não apenas para os professores das escolas, mas também para os pais. Basta acessar na internet ibemeduca.com.br. Então, repetindo, ibemeduca.com.br. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso mestre, nos ilumine, e como dizia Leopoldo Machado, andemos para a frente e para o alto, sempre com fé e confiança, tendo no Espiritismo essa luz, que não apenas consola os nossos corações, mas também ilumina as nossas mentes. Um grande abraço a todos e a você, Elaine. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a todos vocês que participaram desse momento tão importante. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de aprendizado, e esse não foi diferente. Foi um grande momento para nós. Agradeço muito, novamente, sempre muito grata, né, a você e a todos os nossos queridos palestrantes aí que têm aceitado esse convite e esse trabalho. E a vocês que nos assistiram, que tiraram essa horinha, a Rede Amigo Espírita, que tem proporcionado esses momentos para que todos vocês do Brasil e fora dele possam participar. O nosso muito obrigada. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigada, boa noite.